Oi, turminha! Tudo bem com vocês, garotos e garotas? Então, a gente vai fazer hoje a nossa aula de correção do livro de ciências. Então, faz um favor para mim. Pega logo o seu livro de ciências, abre ele na página 43, o livro 2, claro, né? Mas abre ele na página 43 que a gente vai fazer nossa atividade, tá certo? Então, pega lá, eu vou dar um tempinho para você. Pegou? Então, agora sim a gente vai continuar, tá certo? Então, galera, é o seguinte, essas atividades são sobre os assuntos que a gente teve na aula, ok? Então, vamos lá, lendo os textos para responder as questões, ok? Página 43, diz assim: atraindo a parceira. Observando os animais, percebemos que cada uma das espécies possui uma época de reprodução. Nesse período, o comportamento dos animais muda, a fim de conquistar a parceira. Lembra que a gente falou sobre isso na aula? Então, questão 1. Por meio da observação das imagens e das legendas, identifique as exibições que alguns animais fazem para atrair a fêmea durante sua época de reprodução. Aí lá vem. Aqui tem uma imagem do pavão e tem a legenda embaixo. É sempre importante você ler as legendas das imagens, tá certo? Porque elas também trazem uma informação sobre aquela imagem, tá certo? Então, bora lá. Tem aqui o pavão expondo as penas de sua cauda, a rã macho coachando, ou seja, cantando para atrair a rã fêmea, a dança de acasalamento das cobras, peixes laranjas realizando a dança do acasalamento, veados em combate, o mais forte irá reproduzir com a fêmea, e o pássaro fragata macho com sua bolsa vermelha cheia de ar. Essas são todas as imagens que temos aqui, ok? Aí embaixo diz assim: escreva a seguir os tipos de exibições que você observou dos animais acima. Então, as próprias legendas descrevem quais são as exibições que a gente viu nessas imagens, né? Então, a gente achou a rã coachando para chamar a fêmea. Nós achamos o fragata, né? O pássaro fragata macho inchando o seu papo vermelho. Nós achamos as cobras dançando, os peixes que estão utilizando as danças, os veados estão utilizando as lutas. Então, a gente conseguiu observar nessas imagens esse tipo de comportamento. Se você quer uma dica de como responder às questões que falam de imagens, leia a legenda, tá certo? Fica a dica aí pra você, ok? Então, bora lá para a página 44. Na página 44 continua o texto. A demonstração de tais habilidades, como exuberância de cores, a força, um corpo saudável, as qualidades de um canto ou de uma dança, podem ser atrativos e importantes na hora de conquistar uma parceira. Elas prestam atenção nisso. O comportamento que os animais têm para atrair uma parceira a fim de reproduzir-se chama-se corte, tá certo? Está cortejando a fêmea, mostrando que ele tem interesse nela, né? Então, bora lá, para a questão 2, a página 44. Leia o texto abaixo e conheça uma espécie de ave que utiliza uma belíssima manifestação visual para atrair a fêmea. Bora lá. O curioso caso das aves do paraíso é o título do texto. As aves do paraíso vivem nas zonas da floresta tropical da Nova Guiné, norte da Austrália, e em algumas ilhas daquela região da Oceania. Elas são assim chamadas devido às suas penas e plumas coloridas. Os machos daquela espécie de aves são os que possuem a plumagem mais colorida, enquanto as fêmeas apresentam a coloração cinzenta ou castanha. Eu falei sobre isso na aula, que os machos eles têm uma cor mais bonita, umas plumas mais bonitas, enquanto as fêmeas não tem nada disso. Tem uma cor acastanhada, né? Vamos continuar o texto. A bela plumagem do macho está relacionada à reprodução, já que eles a exibem para conseguir conquistar a fêmea.
Para atrair suas parceiras, as aves do paraíso, além de exibir suas belas penas, fazem espetaculares danças de cortejo, que inclui saltos, bater as asas, sacudidelas da extremidade traseira. Pronto, agora sim a gente pode responder a página 45. Bora lá. Questão A. Letra A da questão 2, ok? Em que ambiente as aves do paraíso vivem? Então, se você se esqueceu depois que lê o texto todo, volte para o texto e leia novamente. Lá você vai achar que as aves do paraíso vivem em florestas tropicais, mais especificamente na Nova Guiné, tá? Bora lá para a questão B. Para a letra B, quer dizer. Segundo o texto, as fêmeas e os machos são diferentes. Que diferença há entre eles? Então, como eu falei a vocês, as fêmeas têm as penas com uma cor mais acinzentada ou acastanhada e os machos têm uma coloração mais exuberante nas penas, tá certo? Letra C. Por que a plumagem do macho é importante para a reprodução desses animais? Por que é importante que o macho tenha essas plumas tão bonitas, tão exuberantes, tão encantadoras? Então, é importante para a reprodução, porque eles utilizam essa cor linda e maravilhosa para atrair a fêmea. Então, você vai colocar aí na sua resposta que é importante para a reprodução, porque eles utilizam desse artifício, né, para atrair a fêmea, ok? Letra D. Além da plumagem, as aves do paraíso fazem danças de cortejo que incluem saltos, bater de asas e sacudidelas de sua extremidade traseira. Pesquise no dicionário e escreva abaixo o significado da palavra cortejar. Então, eu quero que vocês pesquisem no dicionário e me mostrem aí o que é que vocês acharam. Porque às vezes de um dicionário para o outro tem uma diferença também, então eu quero ver quais são os significados que vocês acharam, tá certo? Copia direitinho aí. Não vale pesquisar do Google, tem que ser do dicionário. Vocês têm dicionário. Bora lá. Página 46. Na página 46 tem um texto também. E o que a gente vai fazer? Vai ler ele também, certo? Porque para responder as questões a gente precisa ler o texto. Então bora lá. O canto. Ciência e tecnologia, né? Perdão. O canto é um dos materiais de estudos dos especialistas em aves, chamados ornitólogos. Esses cientistas das aves utilizam um aparelho para gravar o canto delas e, depois, o reproduzirem na mata, o que os permite atrair os animais até a área de estudos. Com isso, os ornitólogos podem estudar o comportamento, a forma e as cores de seus corpos, seus hábitos alimentares e a interação desses animais com o meio ambiente onde vivem. Infelizmente, muitas vezes esses aparelhos são utilizados para atrair os pássaros e capturá-los para venda ilegal. Coisa feia, né? Aí tem uma legendinha aqui na imagem que diz o seguinte: parabólica utilizada para captar o canto dos pássaros e a longas distâncias e gravá-lo. Vamos continuar. Questão 1. Você conhece o canto de algum pássaro? Junte-se a um colega e liste abaixo o nome de alguns pássaros que são conhecidos por terem um belo canto. Então, essa é uma resposta pessoal de vocês. Aqui pede para vocês se juntarem com um colega, mas se vocês não tiverem, né, por causa da pandemia e tudo, de como vocês conversarem com outros colegas, vocês podem conversar com os pais de vocês, com alguém que esteja próximo a você sobre isso, ok? E aí você vai colocar aqui o nome dos pássaros que vocês conhecem. Se vocês não conhecem, escreve que não conhece nenhum, tá certo? Não tem problema, acontece. Eu também não consigo identificar nenhum pássaro assim por causa do canto, mas se você sabe, divida essa experiência com a gente, ok? Número 2. De acordo com o texto,
Esses aparelhos criados pelo homem podem ser utilizados tanto para o bem quanto para o mal. Qual é a utilidade positiva que o homem tem dado a esse produto? Então, a qualidade positiva que o homem tem dado a esse produto, né, é utilizar ele para fazer estudos sobre os pássaros, né, para poder chamar eles para perto e estudar como é que é o comportamento deles, tá ok? Agora vamos para a página 48. Bom, aqui na página 48, nós temos um texto que está um pouquinho pela metade. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos na página 47. Essa página a gente não passou, nem fez ela na aula, porque ela vai ser passada na próxima aula, tá certo? Então, eu quero que a gente só vai ler o texto, não vai ler a questão, tá? Características passadas de pais para filhos. Muitas das características que os pais apresentam em seus corpos são transmitidas dos pais para os filhos por meio do processo de reprodução. E aí embaixo tem a questão, a gente vai fazer ela na próxima aula, vamos voltar para o texto da página 48. Além de os filhotes possuírem características físicas semelhantes às de seus pais, eles também herdam práticas de comportamento da espécie, por exemplo, a forma como buscam alimento, a forma com que cortejam o seu parceiro para a reprodução, a maneira como se locomovem, etc. E aí vem um balãozinho aqui. Também tenho características parecidas com as dos meus pais. Meu nariz, por exemplo, acho muito parecido com o da minha mãe. E sou muito brincalhona assim como meu pai. Assim como os animais, os seres humanos também possuem características semelhantes às dos seus pais. O nariz, a cor dos olhos, a boca, a forma de andar, de comer, de dormir, o temperamento, alguns gestos, o gosto por alguns alimentos e outras características físicas e de seu comportamento. Questão 2. E você? Com quem se parece? Pense em características físicas e também nas de comportamento que você herdou de seus pais. Em seguida, escreva algumas que você herdou de sua mãe ou de seu pai e algumas que você herdou de sua mãe, certo? Então, o que você vai fazer nessa questão? Você vai pensar quais características físicas de comportamento que você físicas e as de comportamento que você herdou dos seus pais, tá certo? Você vai pensar nas que você herdou do papai, vai pensar nas que você herdou da mamãe e vai escrever aqui o que você acha que herdou de cada um, tá certo? Você quem sabe o que é que você herdou de um e de outro. Você pode conversar com seus pais, perguntar o que é que eles acham. É uma questão bem bacana para vocês fazerem em família, tá certo? Então fica aí. Essa é a última página da nossa atividade de hoje. Eu tô com muita saudade de vocês e eu espero que a próxima semana nos tragam boas notícias e muitas bênçãos, tá certo? Então fica com Jesus aí, que o Senhor te abençoe e bom final de semana, tá? Beijo, tchau, tchau!